Outro ponto importante. E se eu não começar a investir por causa do medo? O que acontece? Tem algum efeito colateral negativo se eu não começar a investir por causa do medo? Se o medo conseguir me dominar e eu não começar a investir o, o mais rápido possível, de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua história? Você pode pegar o meu exemplo, você pode pegar a minha história, de alguns pontos que estou aqui compartilhando com vocês. Mas o contexto de cada um é individual, pessoal e intransferível, certo? Não é transferível. Eu não posso transferir para você o meu contexto, mas você pode usar de exemplo o meu contexto para ter uma base para o seu contexto de vida e assim, consequentemente, você ir trilhando o seu caminho, a sua jornada. Certo? Então, qual é o efeito colateral de eu não começar a investir por causa do medo? Acontece algo, Hudson? Sim, acontece. E o que acontece, Hudson? Acontece que, a partir do momento que não investimos e não estamos investindo nosso dinheiro por causa do medo, e o medo está nos impedindo, nós estamos deixando para trás, na nossa história, um potencial muito grande de geração de riqueza a médio e longo prazo. Porque o mundo dos investimentos não é um jogo de velocidade, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Em uma maratona, tem uma quantidade de voltas X que é importante para que você conquiste aquele objetivo de chegar na linha de chegada, na reta final e ser premiado. E no mundo dos investimentos é da mesma maneira, é da mesma forma. É uma maratona. A linha de chegada, o objetivo final será o seu porquê. O porquê você está investindo, o porquê você começou a investir. E o efeito colateral disso, do medo persistir e nos impedir de começar a investir, é que deixamos de aproveitar a linha de chegada. Deixamos de aproveitar os resultados que são construídos e são amplificados, são potencializados pelos juros compostos. Então, é isso que devemos fazer. Devemos definir os nossos porquê para que não deixamos de aproveitar o mundo dos investimentos ao nosso favor, aos nossos objetivos, ao que realmente queremos e buscamos. E o fato de estarmos conversando hoje sobre isso, sobre o medo de começar a investir, é porque o medo, o efeito colateral dele, em alguns casos o medo potencializa a nossa sobrevivência, mas em outros casos o medo potencializa o não aproveitamento de certas oportunidades. Por quê? Porque o medo nos impede de gastarmos energia com algo novo, com algo que se apresenta como novo e que tem um potencial de nos trazer um benefício muito grande, principalmente se esse benefício vem no médio e longo prazo. Porque no médio e longo prazo você começa a valorizar muito mais do que o curto prazo. Geralmente, por experiência própria, efeitos de retorno a curtíssimo ou curto prazo gera risco muito maior do que efeitos de recompensas que vêm no médio a longo prazo. A nossa geração é uma geração que vive num contexto muito imediatista. O nosso uso das redes sociais é muito imediatista. E se você ficou até aqui, ó, nesse momento que estou conversando com você e falando sobre isso, é porque provavelmente você já tem uma tendência, né? Você já tem essa tendência de ser muito mais de médio a longo prazo. Porque hoje em dia, ver um vídeo que já passa dos 10, 15 minutos, nossa, é uma eternidade. Já boto logo 2 vezes aqui, porque assim, assado, cozido. Então, sabe, isso é muito importante. O efeito colateral do medo, nesse contexto aqui que estamos conversando, em outros contextos é outra história, são outros detalhes, são outros pontos importantes a analisarmos. Mas neste contexto,
O medo de começar a investir, o efeito colateral dele é que não podemos e não passamos a aproveitar o potencial do mundo dos investimentos. O medo de começar a investir nos impede de tirar o máximo de proveito do mundo dos investimentos para os nossos objetivos, para os nossos porquês, para a nossa família, para mim próprio, para si próprio. Então é importante ficarmos atentos a isso, ao fato de não começarmos a investir por causa do medo, porque isso, no médio e longo prazo, nos fará ter um grande arrependimento. Sabe qual é o maior arrependimento daqueles que não começam a investir o quanto antes, o quanto ainda são, mas têm esse potencial de começar o quanto antes e tirar o máximo de proveito dos anos restantes de vida que tem pela frente? O principal arrependimento é de não ter começado antes. Mas esse arrependimento de não ter começado antes se vem pelo fato de decisões tardias, pelo não conhecer. Às vezes a pessoa ouve falar sobre, mas porventura, por algum motivo, não desperta um interesse, uma curiosidade nela. Mas tudo aquilo que você pode tirar proveito, é importante você ter já no mínimo uma curiosidade. Como eu posso tirar proveito disso da maneira e da forma mais íntegra? Sem passar a perna em ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem atos ilícitos. De qual maneira eu posso tirar proveito disso da forma mais íntegra? Essa é a questão. E o arrependimento de não ter começado antes, em alguns contextos, quando eu vejo testemunhos e depoimentos de algumas pessoas, é justamente por isso. Por não ter superado essa barreira do medo. E, consequentemente, a idade chega, os tempos passam. E, consequentemente, também vem arrependimentos por não atitudes que não tomamos que iriam nos beneficiar. Então, o meu eu do futuro, eu hoje, tenho para mim que se eu tivesse aprendido sobre o mundo dos investimentos com 10 anos de idade, 12 anos de idade, teria começado a investir muito antes, mas eu fui aprender aos 17, 18, cedo, porventura, para alguns, ou tarde para outros. Se a memória não me engana, né, o maior arrependimento dos investidores é de não ter começado antes. Justamente, em muitos casos, por causa do medo. Então, um dos efeitos colaterais é isso. O medo ele pode te potencializar lá na frente e você chegar ao ponto de dizer: eu me arrependo de não ter começado antes.